Olá a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Olá, Roberto. Olá, Rômulo. E quero, antes de mais nada, agradecer o convite, né, por estar aqui participando da Jornada Luiz Maranhão, né? Para mim, é uma satisfação muito grande falar de Luiz Maranhão, né? Eu não conheci Luiz Maranhão pessoalmente, né? Quando ele foi assassinado em 1974, eu só tinha 11 anos, né? Depois, em 82, quando eu tinha aí 19 anos, né, eu entrei no partido de Luiz Maranhão, no velho Partidão, né, e tive a satisfação de militar, né, de 1982 a 1989. Né? E Luiz Maranhão, sem dúvida nenhuma, foi uma grande influência política, né? Era a alma, né, do PCB no Rio Grande do Norte, né? Ao lado de outras figuras importantes, como Vulpiano Cavalcante. Né? Eu tenho muita identidade política, né, com Luiz Maranhão. Luiz Maranhão, antes de entrar no tema do Luiz Maranhão, jornalista, né, é bom situar politicamente Luiz Maranhão. Né? Luiz Maranhão ele fazia parte, no PCB não haviam formalmente alas, né, correntes, porque pela estrutura, né, leninista do partido não era permitido haver, né, frações, né? Mas informalmente Luiz Maranhão ele cerrava fileiras com aquela ala, digamos assim, mais moderada. Né? Luiz Maranhão é, era um sujeito de posições políticas muito ponderadas, né? E eu lembro, em uma certa vez, conversando com Juliano Siqueira, né? Ele falava que, uma vez, conversando com Luiz Carlos Prestes, Prestes considerava Luiz Maranhão um reformista, né? E, de fato, Luiz Maranhão ele foi uma das figuras, né, que participou da chamada, né, teve alguma influência, né, na definição de uma nova política do PCB em 1958, né, quando o PCB se definiu por um caminho democrático e por uma via pacífica. Né? O PCB ele começa a apostar em reformas, né? As reformas de base, em reformas como caminho para alcançar uma sociedade que enfim, que Luiz Maranhão, pela qual Luiz Maranhão lutava. Né? É, essa versão, eu uma vez conversando com o Piano Cavalcante, né, na casa dele, eu pedi para, eu gravei até uma fita, eu não sei onde é que anda essa fita, pedi a ele um depoimento sobre Luiz Maranhão, e de fato o Piano Cavalcante falava das divergências, né, entre Luiz Maranhão e Luiz Carlos Prestes, né, e mais apesar das divergências, ambos, né, eles se respeitavam muito. Luiz Maranhão, é evidente, como todo militante e membro do PCB, tinha admiração por Luiz Carlos Prestes. Né? É evidente que, num passado, havia, além da admiração, havia o culto à personalidade, né? Mas depois, né, dos anos 50, se fez autocrítica do chamado culto, né, à personalidade. Mas Luiz Maranhão ele admirava, né, Prestes. E eles estiveram juntos num momento crucial da história do PCB, que foi no Congresso de 1967. Né? Luiz Maranhão, como todos nós sabemos, ele foi um grande defensor, né, da política de frente ampla, né, de frente democrática, para enfrentar o regime de 64. Né? Esse congresso foi um congresso muito dramático, né? Um congresso de grande debate e embate político, né? Com uma ala mais à esquerda de dentro do partido, entre elas, né, uma ala liderada por Carlos Marighella, que depois rompe com o PCB e vai para o caminho da luta armada, enquanto Luiz Maranhão propunha outro caminho, né? Um caminho de resistência política, né? Política e social, juntando aí as forças políticas democráticas, os movimentos sociais para resistir ao regime. Né? E Prestes também cerrou ao lado, né, de Luiz Maranhão nesse caminho de resistência democrática, né, de buscar uma frente
democrática que reunisse não só os comunistas, também socialistas, trabalhistas, sociais-democratas, liberais, né, para enfrentar o regime. Então, eu estou querendo fixar o perfil político, né, do Luiz Maranhão. E outro aspecto interessante é que no livro da professora Conceição, né, Maria Conceição Pinto de Góes, ela traz uma revelação interessante, que no depoimento de Paulo Cavalcante, né, que foi um escritor, deputado comunista em Pernambuco, disse que Luiz Maranhão se colocou contrário à invasão, né, da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Essa posição política de Luiz Maranhão é muito reveladora, né, do caminho que ele estava seguindo, né, do processo de amadurecimento político, né, que Luiz Maranhão, da sua evolução política aí nos anos 60, início dos anos 70, né, essa questão da invasão soviética na Tchecoslováquia, né, tinha por trás uma outra questão, né, que a Primavera de Praga propunha a democratização daquele modelo soviético, né, do socialismo soviético. E Luiz Maranhão ele se articulava no PCB, né, ele estava muito próximo daqueles moderados, daqueles renovadores, né, como Armênio Guedes, né, Marco Antônio Tavares Coelho, né, Alberto Passos Guimarães, e até, por exemplo, uma figura como Leandro Konder, né, que esse pessoal eles estavam já num processo de superação, né, do leninismo, né, se aproximando cada vez mais, né, do pensamento gramsciano, né, de ver o processo, as transformações sociais no Ocidente, né, como um processo de longo prazo, não uma guerra de movimento, né, como de tomada de poder, de uma insurreição nos moldes bolcheviques, mas uma chamada guerra de posições, né, de uma luta cultural permanente, né, dentro daquela visão de Gramsci, no Ocidente, de instituições mais desenvolvidas, né, ou as transformações sociais seriam feitas por dentro da institucionalidade democrática, das instituições democráticas, né? Gramsci, como nós sabemos, ele elaborou aquela teoria, né, do Estado ampliado, que nesses países onde já havia sociedade civil forte, né, instituições bem organizadas, era possível que o Estado ele não era um mero birô político das classes dominantes, né? Ele tinha que e vimos isso depois, né, com as democracias de massa, né, a emergência dado até a organização dos trabalhadores, né, de poder influir em políticas de Estado. Então, Luiz Maranhão ele estava na evolução política daquele setor do movimento comunista que já via a democracia não como uma formalidade, né, naquela visão leninista, não como apenas uma forma de Estado, mas como um valor permanente, um valor universal, né, que deveria fazer parte do próprio ideário socialista, né? Não só para a conquista de poder, mas para o exercício do poder, né? Então, essa caracterização do perfil de Luiz Maranhão é importante, né? E dizer que eu tenho muita identidade com esse perfil, né? Mas a minha satisfação aqui em falar de Luiz Maranhão vai além, né, da identidade política, porque eu tenho relações afetivas, né, com o Luiz Maranhão, mesmo não tendo conhecido. É que meu pai, né, foi estudante de geografia, né, estudante do Ateneu Norte Rio Grandense, e Luiz Maranhão foi professor de geografia do meu pai, né, assim como o de João Maranhão, o irmão de Luiz Maranhão, foi prefeito de Natal de 56 a 1964, né, era professor de educação física do meu pai. Né? Meu pai, os meus tios que estudaram no Ateneu, né, tem um tio já também é falecido, Elias Borges, né, que foi membro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né, foi aluno de Luiz Maranhão, e quando meu tio se formou em Direito, ganhou de presente um livro, né, autografado por Luiz Maranhão, e ele guardava esse livro com muito carinho. Né?
Então, eu tenho o Luiz Maranhão, né, era casado com Odete Maranhão, né, Odete Rosseli, o nome solteira dela, e ela era médica, dentista, né, cirurgiã dentista. E a irmã dela, doutora Aliette Rosseli, né, foi minha pediatra. Então, eu cresci criança e eu lembro que, eu acho que mais ou menos em 75, quando eu tinha 12 anos, eu ouvi uma conversa, né, do meu pai com minha mãe, né, baixinho, porque isso foi mais ou menos em 75, ainda vivíamos um período difícil, né, na ditadura, e meu pai e minha mãe, uma vez, eles estavam quase que ali sussurrando, cochichando, falando baixinho, falando de Luiz Maranhão, que foi um grande homem, né, um, e Djalma Maranhão foi um grande prefeito, o melhor prefeito até então da cidade de Natal. Eram pessoas íntegras, né? Pessoas dedicadas, né, ao povo e que lutavam, e que Djalma Maranhão, né, era o prefeito dos subúrbios, né, e que lutava realmente pela melhoria da vida, né, das pessoas, dos pobres. Então, eu tenho essa relação afetiva com Luiz Maranhão, dessas relações familiares, e recentemente descobri uma curiosidade histórica, né, que Luiz Maranhão ele descende de Jerônimo de Albuquerque, né? Jerônimo de Albuquerque ele era cunhado, né, do primeiro governador de Pernambuco, né? A mulher de Duarte Coelho, né, Brites de Albuquerque, né, era irmã de Jerônimo de Albuquerque. Eles chegaram aqui em 1535, né, e Jerônimo de Albuquerque casou-se com a índia, né, a chamada Muiraubi, que era princesa, né, Tabajara, filha do cacique Uiraubi, e esse casamento serviu para selar a paz entre os portugueses, colonizadores que estavam chegando, com a tribo dos Tabajaras, né? A Muiraubi depois foi batizada como Maria do Espírito Santo Arco Verde. Um dos filhos do casal foi Jerônimo de Albuquerque Maranhão, né? E Jerônimo de Albuquerque Maranhão, depois, né, expulsos os franceses do Maranhão, do Rio Grande do Norte, né? E é possivelmente talvez um dos fundadores de Natal, e criou no Rio Grande do Norte uma família tradicional, a dos Albuquerque Maranhão, né? Do qual Luiz Maranhão e Djalma Maranhão descendem, né? Eu descendo de uma das filhas de Jerônimo de Albuquerque, chamada Catarina de Albuquerque, que casou-se com um italiano chamado Giovanni Felipe Cavalcanti, que gerou uma das famílias mais tradicionais de Pernambuco, os Albuquerques Cavalcanti, né? Então, eu descobri que eu sou primo de Luiz Maranhão, mas muito distante, né? Aí do século XVI. Então, o Luiz Maranhão, não é? Ele foi um homem de, como todos nós sabemos, de múltiplas atividades, né? Ele, como eu já falei, ele foi professor do Ateneu Norte Rio Grandense, ele foi professor, né, da Faculdade de Filosofia, professor de Geografia, né? E também fez Direito na Faculdade de Direito. Inicialmente ele passou em 44, né, na Faculdade de Direito de Maceió, depois transferiu-se para a Faculdade de Direito de Recife, né? Luiz Maranhão, ele inicia sua atividade jornalística também muito jovem, né, porque Luiz Maranhão foi nomeado professor do Ateneu aos 21 anos, em 1942. Mas, antes disso, né, ele já estava em atividade jornalística, né? Ele, aí, no final não há uma data precisa, no final da década de 30 e seguramente em 1940, ele já atuava na República, né? Tem uma foto aqui muito legal que eu sempre gosto de ver, né? Que é essa foto aqui, né? Em que está aqui Luiz Maranhão, né? Vocês podem ver, bem jovem, né? Ao lado de Djalma, né? E de algumas figuras importantes, né? Essa foto é da redação da A República, né? Que foi uma escola que formou jornalistas importantes. Não havia uma escola formal de jornalismo, né? Mas a República, no jornal oficial, né? Fundada aí no século XIX,
foi uma escola para os grandes jornalistas do Rio Grande do Norte, enfim, figuras expressivas, escritores, intelectuais, né? Aqui no livro da professora Maria Conceição Pinto de Góes, ela fala aqui, né, de personalidades do Rio Grande do Norte que frequentavam, né, a redação da República, ou que iniciaram a carreira jornalística. Né, entre eles, cita Luiz Alves, né, além de Djalma Maranhão, Luiz Inácio Maranhão, Raimundo Nonato Fernandes, José Arruda Câmara, José Gonçalves de Medeiros, Aderbal França, Rivaldo Pinheiro, Verício de Melo, Milton Siqueira, Antônio Pinto de Medeiros, Cirineu Vasconcelos, José Cândido Filho e outros. Né? Então, há outras fotos aqui, né? Essa aqui na escadaria da República, né? Em que Luiz Maranhão está aqui atrás, né? E essa outra aqui também, né? De jornalistas da República, onde aparece, né? Aqui, Câmara Cascudo, né? Então, Luiz Maranhão, aí em 40, né, ele tinha 19 anos, né, e provavelmente ainda antes ele já estava atuando junto com Djalma Maranhão, né, na República, né, tendo uma atividade jornalística. Nesse mesmo período, né, Djalma Maranhão funda o Diário de Natal. Né, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, né, mais ou menos aí no final de 39, e Djalma Maranhão, junto com outros jornalistas, né, alguns deles, esses que aparecem na foto aqui, né, ao lado de, inclusive, dessa figura aqui sentada, né, que é Eloy de Souza, uma figura de grande prestígio, havia sido senador da República, na República Velha, né, deputado federal várias vezes, um grande intelectual, um grande jornalista, pessoa respeitada, né, e apesar de conservador, né, Luiz Maranhão e Djalma Maranhão tinham um grande diálogo com todos esses setores políticos. Né? Eloy de Souza era um homem do Partido Republicano, depois do Partido Popular, né? Após a Revolução, e, salvo engano, também ligado ao DN posteriormente. Né? Mas, enfim, isso não impedia a convivência, né? Própria, né? De um regime civilizado, de uma democracia, né? E que Luiz Maranhão é um grande exemplo, né, dessa capacidade de dialogar com diferentes setores políticos. Né? O Diário Natal foi fundado em 39 por Djalma Maranhão e alguns desses jornalistas que aparecem aqui na foto, né? Valdemar Araújo, Aderbal de França, Raimundo Nonato, né? E depois, em 41, o jornal foi vendido, né, para Rui Paiva, e posteriormente, em 47, foi vendido para os Diários Associados de Assis Chateaubriand. Né? Nesse período, né, Luiz Maranhão, provavelmente, né, ele já participava do Diário, né, e em 45, eu vendo aqui no dicionário de imprensa, né, do Rio Grande do Norte, do Manuel Rodrigues de Mello, né, ele fala, muito curiosamente, de que em 45, não é, Djalma Maranhão lançou um jornalzinho chamado A Liberdade, né, em homenagem, talvez, aos revoltosos de 35. Né, ele chegou a circular, ele foi lançado em outubro de 45, né, e Luiz Maranhão também participou desse jornal. Né. Uma coisa interessante, por exemplo, para demonstrar a intensa atividade jornalística e cultural, né, de Luiz Maranhão e de Djalma Maranhão, né, e uma atividade, né, uma ação bem ampla, né, não restrita aos setores, mas no sentido de se articular bem com diferentes setores sociais e políticos. Né. Aqui o Manuel Rodrigues Melo, ele cita uma revista mensal, né, que circulou vários números em 45, chamada Cabugi. Essa revista tinha como diretor Djalma Maranhão e como redatores Luiz Maranhão e Veríssimo de Melo, né, um conhecido folclorista do Rio Grande do Norte, né, professor da UFRN, que era, ao lado de Luiz Maranhão, redator dessa revista. E outras figuras, personalidades importantes, como José Bezerra Gomes, Rivaldo Pinheiro, Miguel Moreira, Alvomar Furtado de Mendonça
Irã de Lima Pereira, né? O Irã também do PCB, desaparecido político, né? Leonardo Bezerra de Oliveira, Humberto Nesi, Paulo Guedes, Oswaldo Lamartine, né? Valtécio Bandeira, Manuel Vilas e outros faziam parte, né, da revista Cabugi, que circulou vários números. Né? É bom lembrar, né, que o Oswaldo Lamartine é ligado à figura tradicional, né, do Rio Grande do Norte, né, mas estavam todos aí juntos para promover a cultura do Estado. Né? Então, essa amplitude, né, mais uma vez, eu ressalto. Né? Agora, uma coisa importante é que Luiz Maranhão também foi depois, em 45, quando ele entra no PCB, ele foi um ativo militante da imprensa partidária. Né? Todo mundo sabe que foi no Rio Grande do Norte, junto com Irã Pereira, né, ele fundou a Folha Popular, né, que era um jornal do Partido Comunista, ligado ao Partido Comunista. Né? Esse jornal circulou aí, pelo que se sabe, né, até 48, entre 47 e 49, melhor dizendo, né? E depois ele foi reprimido, né, com a Guerra Fria, quando o PCB foi posto na ilegalidade. Né? Segundo o Vulpiano Cavalcante me contou, né, quando o presidente da República, então, o general Eurico Gaspar Dutra, né, esteve no Rio Grande do Norte, o jornal fez uma manchete contra Dutra, né? E a redação e as oficinas do jornal foram invadidas, né? Pegaram a impressora e atiraram no rio Potengi, né? A polícia, segundo o Vulpiano. Né? E o jornal ficou sem a impressora e passou a ser impresso depois no Recife, né? Onde Irã Pereira de Lima já havia sido transferido, né? Ele trabalhava no outro jornal partidário chamado Folha do Povo, lá de Recife, né? E o jornal Folha Popular, por algum tempo, passou a ser impresso no Folha do Povo, em Pernambuco. Né? Ô, Cláudio. Sim. E esse episódio que você está falando, ele é amplamente noticiado pelo Diário, porque Luiz Maranhão e Irã foi preso. E eles foram presos sem processo nenhum, foi aquela que eles chamam de prisão preventiva. Isso em 48, verdade. Isso em 48. E Irã e Luiz foi preso por causa disso. E o próprio Diário de Natal noticia em diversas matérias isso. Eles são presos, né? Em 48, Irã e Luiz Maranhão são presos, mas depois de um processo são liberados, né? Mas é bom dizer, 48, aí no início da década de 50, época da Guerra Fria, do começo da Guerra Fria, uma época de grande histeria, né? Contra os comunistas no mundo ocidental, né? Você tem depois ali nos Estados Unidos o marcatismo, né? A comissão que se instala no Congresso americano para investigar as atividades anti-americanas, na verdade, para perseguir, né, comunistas e socialistas. Né? Você vê que em 54, Charlie Chaplin, né, os maiores comediantes do mundo, ele é expulso dos Estados Unidos. Ele sai dos Estados Unidos para visitar a Inglaterra, junto com a mulher, que era uma cidadã norte-americana, Oana Chaplin, né? Nome solteiro, Oana O'Neill, né? Filha de um grande dramaturgo norte-americano. E depois, quando o Chaplin está visitando o Reino Unido, ele é impedido de voltar, né, para os Estados Unidos. Então, ele manda vender os estúdios dele nos Estados Unidos e monta um estúdio dele, vai para a Suíça, vai morar na Suíça. Então, é uma época de grande confrontação da Guerra Fria. Né? Que, por outro lado, é bom que se diga, né? É uma época também, aí no início dos anos 50, do outro lado também havia uma grande confrontação. Né? Para você ter uma ideia, em 51, né, aqueles comunistas da Tchecoslováquia que discordavam de Stalin foram fuzilados. Né? 11 membros do PC, inclusive o secretário-geral do partido, Rudolf Slansky, foram fuzilados num processo forjado. Né? Então, não era uma brincadeira, era uma guerra fria muito, muito dura. Né? Esse episódio, para você ter uma ideia, esse episódio de Rudolf Slansky, né, ele também estava para condenar um grande escritor tcheco, né, chamado Arthur London, né, que era amigo pessoal de Jorge Amado. Nesse contexto da Guerra Fria, Jorge Amado, que foi deputado federal pela Bahia, foi cassado, né, em 47, e ele exilou-se na Tchecoslováquia, né, e
fez relações de amizade muito fortes, né, durante o período na Tchecoslováquia, e era amigo pessoal do Arthur London. Então, ele ficou muito chocado quando o Arthur London foi processado, acusado de ser agente do imperialismo norte-americano, né? E é quando o Jorge Amado, então, ele deixa a militância partidária, né? Que ele era um stalinista quase que fanático, né? E ele começa, então, a se afastar. Ele não deixa o PCB, né? Nunca bateu a porta, mas ele se afasta e começa a deixar de lado a militância partidária a partir desse episódio lá da Tchecoslováquia, né? Então, é importante situar esse contexto, porque é nesse contexto que ocorre também a prisão, né, de Vulpiano, né, e Luiz Maranhão em 52, né, quando Luiz Maranhão, inclusive, estava colaborando, né, na Folha do Povo lá de Pernambuco. A segunda prisão, né? Aí já é a segunda prisão de Luiz. Exatamente. E o motivador, né, o que detonou, digamos assim, a prisão de Luiz Maranhão foi um artigo dele no jornal Folha do Povo. Então, foi um artigo dele, né, da sua lavra, que ele escreveu, que serviu de pretexto para a prisão dele e depois de Vulpiano, né? E, claro, dentro desse contexto, né, da Guerra Fria, né? Também, logo nessa década de 50, né, é uma década importante no Rio Grande do Norte, não é? Porque é uma década em que, por exemplo, quem assume, né, a presidência da República é o norte-grandense, João Café Filho, né? E nesse período de 45, né, após 45, Djalma Maranhão ele rompe com o PCB, né? Ele é expulso do partido, né? O PCB na década, ele é muito sectário, ainda é muito sectário nessa virada, e depois principalmente depois da sua cassação, né, ele assume posições de extrema esquerda, né, e Djalma Maranhão se liga a Café Filho, né, e Café Filho, que na República Velha e na política do Rio Grande do Norte, segundo o professor Moacir Góes, né, desempenhou um papel positivo e até progressista, né. Então, Djalma Maranhão ele vai para o PSP, né, que é o partido de Café Filho, né, e trabalha no jornal, né, assim como Luiz Maranhão, também eles vão trabalhar no jornal de Café Filho, que é o jornal de Natal, né. O Café Filho ele fundou o jornal O Norte, né, em 21, né? E esse jornal dele teve vários períodos, né? Porque foi perseguido, né? Reprimido na República Velha. Depois da Revolução de 30, ele volta para o Rio Grande do Norte, né? Ele em 20 e pouco, final da década de 20, ele fugiu para Pernambuco devido à repressão, ameaça de morte, né? Vai para o Rio, depois volta para Paraíba. E com a redemocratização do Brasil, em 45, ele também ele funda, né, o jornal dele, ele volta a funcionar o jornal. E Djalma Maranhão chega a ter função de destaque nesse jornal, porque ele se liga ao Café Filho, né? E também Luiz Maranhão ele colabora com esse jornal, né? Mas depois que Café Filho ele assume a presidência da República, né, há um rompimento depois, né, próprio Djalma, né, com o cafeísmo, né, um rompimento, ele começa a assumir, né, a liderança, né, desse segmento, né? Café está lá no Rio de Janeiro, na capital, né? E então Djalma funda outro jornal, né? Ele funda o jornal dele, que é a Folha da Tarde, no qual também participa Luiz Maranhão, né? E Luiz Maranhão, depois dessa prisão aí, que tem o livro, né, sobre a base, o campo de concentração da base Parnamirim, que Roberto Monte organizou, né? Ele mostra que depois dessa prisão, Luiz Maranhão ele volta, ele havia sido, né, ele volta e assume, né, a sua função de professor no Ateneu Norte-Grandense em 54, né, e de redator-chefe do Diário de Natal. Então, Luiz Maranhão ele tem uma função importante, né, e uma participação importante no Diário de Natal, que era o principal jornal da cidade, né, do Estado, né? E aí ele, inclusive em 57, ele chega a colaborar com a coluna assinada durante todo o ano, né?
essa colaboração, né, esses textos de Luiz Maranhão, em 57, né, no Diário Natal, ele vai ser, inclusive, alvo de um livro, né? Afonso Laurentino Ramos, que foi colega da redação do Diário Natal, né? Ele recolheu, né, esses textos de Luiz Maranhão, esses artigos que foram publicados em 57 no Diário Natal, e vai lançar um livro, né? Já está no prelo, né? É esse livro aqui, né? Eu tive o prazer de fazer a capa daqui, recortes de Luiz Maranhão, né? Em que são textos muito bacanas, né? E mostra muito bem a ativa participação de Luiz Maranhão, né? De uma forma muito preocupada, né? Com aquilo que interessava a maioria, né? Ele não faz os textos de Luiz Maranhão não são textos de proselitismo partidário, são textos de interesse geral, né? Que aborda assuntos da sociedade brasileira que interessavam a grande maioria dos brasileiros, né? Em 57, é bom que se diga, né? O Brasil vivia aí um período de uma experiência democrática, né? Apesar das limitações, apesar do PCB ainda estar na ilegalidade, né? Mas era uma época em que Juscelino Kubitschek era o presidente da República, né? E o PCB passa a ter, né? Até porque o PCB, na eleição de 55, ele apoiou a candidatura de Juscelino Kubitschek, que era um político, né, centrista do PSD, era um partido ali, né, centrista, mais ou menos, ali, conservador, né, mas que tinha uma abertura e dialogava com as forças democráticas progressistas da época, né? O vice na chapa de Juscelino Kubitschek foi João Goulart, do PTB, num acordo com o PTB, né? O PSD foram os partidos organizados também por Getúlio Vargas, além do PTB, né? O PSD, a base do PSD eram os antigos interventores, né, da época do Estado Novo, né? E muito ligado ao setor rural, né? Ao setor agrário. E o PSD fez essa aliança, né, com o PTB dentro de um programa, né, democrático, né, e desenvolvimentista, né? Juscelino propôs o plano de metas, o lema da campanha dele, os 50 anos em 5, né? E Luiz Maranhão, como, né, membro do PCB e dirigente do PCB no Rio Grande do Norte, ele fez campanha para Juscelino Kubitschek, né? E nessa época a grande discussão que havia no Brasil, né, era o caminho do desenvolvimento, né? O Brasil precisava se desenvolver, né? A discussão que havia era do desenvolvimentismo, né, e do nacional desenvolvimentismo, né? Tanto é que a grande luta, né, a grande campanha que houve pela fundação, né, pela criação da Petrobras e o monopólio estatal do petróleo, né, do qual Luiz Maranhão, né, juntamente com o PCB, participou, né? E tem até um detalhe aqui curioso que eu vi aqui no livro sobre a imprensa no Rio Grande do Norte, né, é que na campanha do petróleo, Djalma Maranhão e Luiz Maranhão, eles distribuíram um jornal chamado Emancipação, né? Esse jornal pregava o monopólio estatal do petróleo, né? Então, a criação da Petrobras, e etc. Então, é um momento importante. Esses textos de Luiz Maranhão, no Diário de Natal, né, ele tem essa preocupação permanente, né, com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento do Nordeste, né, e com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Ele vai abordar questões como a mineração, né, as minas de xilita lá em Cortes Novas, no Seridó, né, a preocupação com o algodão, né, a preocupação em buscar alternativas econômicas para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, né? E também, claro, um desenvolvimento econômico e social, né? Para melhorar as condições de vida das pessoas, né? dos norte-riograndenses. Então, esses textos são muito interessantes, né? E vale a pena depois dar uma olhadela nesse livro. Luiz Maranhão, ele atua nos principais órgãos de imprensa que havia na cidade, né? Ele atua, deixa eu ver aqui, ele atuou na República, ele atuou no Diário de Natal, ele atuou no Jornal de Natal, ligado a Café Filho, ele atuou no Jornal de Djalma Maranhão, a Folha da Tarde, né? Ele atua também em outros veículos da imprensa partidária, da imprensa do PCB, não só, né,
a Folha Popular do Rio Grande do Norte, não só a Folha do Povo lá em Pernambuco, mas ele também colaborou, né, principalmente nos anos mais difíceis, né, da ditadura de 64, de forma clandestina, e também colaborou com o órgão partidário, né, central, que era a Voz Operária. Né? Ele escreveu textos e assinava alguns desses textos com pseudônimo, né? E um desses pseudônimos, né, era Aldo Monteiro. Então, há textos na Voz Operária de Luís Maranhão assinados por Aldo Monteiro. E Luís Maranhão, ele também era muito articulado internacionalmente. Né? Há notícias de correspondência de Luís Maranhão com um intelectual francês, o cara responsável, né, do Comitê Central do Partido Comunista Francês, com a intelectualidade, chamado Roger Gorodi, né, que era um grande filósofo, um grande, na época, escritor, pensador, né, defensor do diálogo também, assim como Luís Maranhão, defensor do diálogo, né, com a Igreja Católica, né, principalmente a partir não somente, mas principalmente a partir do Concílio Vaticano II, né, e essa já era uma prática de Luís Maranhão no Rio Grande do Norte, sempre dialogou, né, com a Igreja Católica, com as personalidades católicas, né, e defendia esse diálogo, né, não só para questões táticas, né, daquele momento de restabelecer o regime democrático, mas Luís Maranhão acreditava que os católicos não eram apenas aliados circunstanciais, né, eram um setor social importante para a construção, né, de longo prazo de um país, né, solidário, baseado na justiça social, né, na solidariedade. Né? Então, Luís Maranhão ele tinha essa correspondência com esse francês, né, e chegou a publicar no jornal do PC francês, L'Humanité, né, inclusive na época da ditadura, né, com denúncias, né, denunciando as arbitrariedades do regime. Então, Luís Maranhão teve essa grande intervenção, né? Essa grande participação, não só política, né? Mas como também como jornalista profissional. Num texto desse livro que está para sair, organizado por Afonso Laurentino e também por Francisco Francelli de Souza, né, que são organizadores desse livro, também jornalista aí do Rio Grande do Norte, tem um texto de um historiador, né, Alexandre Maranhão, né, Alexandre Albuquerque Maranhão, que é muito interessante, que ele descreve, faz uma biografia, né, de Luís Maranhão e ressalta que em toda a sua intervenção como jornalista profissional, assim como professor, né, do Ateneu e da Faculdade de Filosofia, Luís Maranhão nunca fez proselitismo político partidário, né? Atuando como profissional. Né? Ele sempre guardou o proselitismo partidário no local adequado, ou seja, a imprensa partidária. Né? Mas ele tinha um zelo profissional de não instrumentalizar o seu trabalho do ponto de vista partidário. Né? Ele tinha suas opiniões, ele tinha sua visão, mas não fazia, nesses órgãos de imprensa onde ele atuou, né, órgãos de imprensa geral, ele não fazia proselitismo partidário, ele tinha muito respeito, né, tinha perfeita noção da realidade em que ele trabalhava, das condições políticas, econômicas, sociais, né, da época, né, e muito respeito de não instrumentalizar, não transformar, né, o seu trabalho num aparato, esses jornais, num aparato partidário. Né? Então, ele sabia muito bem separar, né, a sua atividade profissional de jornalista com a sua atividade política. Né? Isso está ressalvado nesse texto de Alexandre Maranhão, que é sobrinho de Luís Maranhão. Né? Então, resumindo, né, Luís Maranhão ele tinha essa profunda responsabilidade, né, com sua profissão, né, e responsabilidade social, né, em um dos textos, né, que serão publicados, né, ele mostrava isso, dessa responsabilidade social do jornalista, né, e ele transformava o seu texto, né, num porta-voz dos cidadãos, no porta-voz do povo, no porta-voz do progresso, né, da liberdade, da democracia, do desenvolvimento, né, enfim,
da prosperidade para todos. Então, essa é a marca, né, da atuação de Luiz Maranhão como jornalista, né? Esse livro vai vir também em boa hora, né, para mostrar, né, essa marca de Luiz Maranhão, né? É isso aí que eu tinha para falar, né? Estou aí, Cláudio, eu queria que você falasse um pouco, abordasse um pouco, até porque o livro de Afonso ele deve sair no início do ano, né? Eu acho que era legal de alguma maneira você falar um pouco do livro, né? Mostrar a capa, o conteúdo, evidentemente que não vai ler o livro, né? Mas dizer mais ou menos, porque de qualquer maneira ele fez um apanhado do material do Diário de Natal, né? Então, falar um pouco mais sobre o livro de Afonso, que deve estar saindo logo no início do ano, do ano 2022. Uhum. O livro está aí no prelo, né? Deve ser lançado provavelmente no início de 2022, né? Talvez no centenário de fundação, né, do antigo PCB, né, que foi fundado em 25 de março de 1922 e que no ano que vem completa 100 anos, né? O livro ele traz 100 textos, né, 100 artigos de Luiz Maranhão que foram publicados entre março e novembro de 1957, né? E como eu falei, são textos muito voltados, né, para a realidade do Rio Grande do Norte, do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, do desenvolvimento do Nordeste e do Brasil, né? O tema, eu diria que o tema central é o desenvolvimento econômico e social, né? Mas não só, ele trata de assuntos diversos também, né? Alguns até pitorescos, né? Porque ele criticava o rock and roll, né? Como alguma coisa estranha à nossa cultura, né? Enfim, ele fala de algumas personalidades importantes, tanto do Rio Grande do Norte, né? Como o Juvenal Lamartine, que foi governador do Rio Grande do Norte, né? Ele classifica como estadista, né, da Primeira República. Ele fala do Prêmio Nobel para o general Rondon, né? Enfim, é um livro variado de assuntos diversos, né? De alguém que estava ali no dia a dia escrevendo na redação, né? E muito interessante, né? O central mesmo, assim, que mais me chamou a atenção foi essa preocupação dele com o desenvolvimento econômico e social, né? Esse livro foi organizado, como eu já falei, por Afonso Laurentino Ramos e Francisco Francelli de Souza, né? E ele traz alguns textos também complementares, né? Tem um texto muito bom que eu recomendo, né? A leitura, que é Luiz Maranhão, Jornalismo, Cultura e Política, né? Do professor João Emanuel Evangelista, um texto muito profundo, muito rico, né? E contextualiza o trabalho, né, e a época lá de Luiz Maranhão, e outros textos importantes desse livro, né, como o próprio depoimento de Afonso Laurentino Ramos, né, e esse depoimento eu valorizo muito, porque Afonso Laurentino não era ligado ao PCB, né, ele não é uma pessoa de ideias socialistas, é um democrata, né, um liberal democrata, e que, apesar de divergir, digamos, doutrinariamente, né, de Luiz Maranhão, ele tinha profundo respeito, admiração e mesmo, né, e a grandeza, Afonso Laurentino Ramos teve a grandeza de organizar o livro, né, de Luiz Maranhão, por uma gratidão, né, do seu professor, do seu colega de redação, né, e nesse sentido importante que efetivamente Luiz Maranhão ele era uma pessoa de princípios democráticos, né? Ele não via a democracia só como um recurso tático para chegar ao poder, né? Ele era defensor da democracia como valor universal, né? Como valor permanente, né? Inclusive para o exercício do poder, né? E pela sua trajetória, Luiz Maranhão foi o tempo todo, desde quando ele inicia a sua militância distribuindo panfletos da Aliança Nacional Libertadora, né? ele entra numa política de frente, né? Na cultura de uma frente ampla, né? E por mais que depois, né, a Aliança Libertadora tenha cometido erros, né, de tentar roubar Getúlio Vargas, né, pelas armas, né, o que se demonstrou equivocado,
De todo modo, havia uma tentativa ali de formar uma frente que reunisse setores amplos no sentido de evitar que o Brasil caísse num regime de coloração fascista, né? Então, Luiz Maranhão, ele aos 14 anos, ele estreia, digamos assim, na política, mas já participando de uma cultura de frente ampla, né? Então, essa ação aqui, né? Essa organização do livro por um sujeito de ideias liberais democráticas mostra essa amplitude, né, de Luiz Maranhão, né, que sempre pensou dessa forma, né? Há outros textos, né, inclusive do Aldo Tinoco, né, em memória, né, ele é falecido, né, que foi colega de Assembleia Legislativa, foi deputado estadual junto com Luiz Maranhão, se não me engano, Aldo Tinoco era do PTB, né? Enfim, foi colega de Assembleia de lutas, né? De lutas democráticas, né? E de resistência, da resistência democrática, né? Há outro texto, além de Alexandre Maranhão, né? Que faz um contexto histórico de Luiz Maranhão. Há também um texto de Arnaldo Pinto Fernandes, né? Que foi colega, né? Outro também de Danúbio Rodrigues, né? Que mostra essa relação de Luiz Maranhão com os católicos, né? O texto de Danúbio Rodrigues é Luiz Maranhão e Dom Eugênio Salles, né? Amigos para sempre. Então, um texto também muito interessante, né? E há outros depoimentos, né? Aqui um texto do Francisco Francelli de Souza, né? Que fala sobre o drama familiar, né? Que foi as perseguições, prisões e torturas sofridas, né? Tanto por Luiz Maranhão como também por Djalma Maranhão, né? Que foi preso em 1935. Né? Luiz Maranhão estava servindo aqui em São Paulo era um sargento do Exército, um cabo, não lembro bem. Enfim, ele era do Exército, né? E estava servindo aqui em São Paulo e chegou a participar de comícios aqui em São Paulo da Aliança Nacional Libertadora, né? E foi preso lá, né? Enfim, e depois, como nós sabemos, Luiz Maranhão, após 64, né, exilou-se no Uruguai, onde morreu, né? Também tem um depoimento de outro sobrinho, né, de Luiz Maranhão, né, que faz um depoimento bem pessoal, né, do tio que ele tinha, né, que andava de jipe com ele, Haroldo Maranhão, arquiteto, a nossa amiga aí do Rio Grande do Norte, né? Também tem um texto de Jurandir Navarro e um texto, para finalizar, né, do livro de Roberto Furtado. Né? Roberto Furtado teve uma convivência com Luiz Maranhão. Né? Roberto Furtado, nós sabemos, né? Foi um homem secretário de Finanças de Djalma Maranhão, ainda muito jovem, né? Era filho de um velho cafeísta, né? O desembargador João Maria Furtado, né? Que era em relações de amizade pessoal com Djalma Maranhão. Né? E depois Roberto Furtado foi advogado de presos políticos, né? E um homem da resistência democrática, um dos fundadores do MDB, do Rio Grande do Norte, né? E teve uma convivência com Luiz Maranhão, e ele dá o seu depoimento. Né? Também tem o livro, ele traz alguns textos de alguns textos que foram publicados na imprensa do Rio Grande do Norte. Né? Um de Ana Maria Conceito Ramos, um de Rubens Lemos Filho, né? Traz um texto de Tiziano Duarte, né? Que também trabalhou com Djalma Maranhão, né? E notícias, quando foram publicadas, né? Um deles é sobre a Assembleia, faz devolução simbólica dos mandatos cassados na ditadura militar, né? E aí um dos mandatos devolvidos, né? Em memória, né? Postumamente, é o do Luiz Maranhão. Né? E há também outras reportagens. Né? Então, esse livro está para sair, né? E realmente é um grande resgate histórico que se faz de Luiz Maranhão, né? Porque ele não só fala de Luiz Maranhão, mas ele traz a voz, né, de Luiz Maranhão. São 100 textos escritos por Luiz Maranhão. Né? Isso é muito importante porque foi essa voz, né, que, infelizmente, foi calada para sempre, né, em 74. Então, para mim, o livro tem grande significado porque dá voz a alguém que teve a sua voz cassada, né, durante o período ditatorial.
O Cláudio, a gente gravou com um monte de pessoas e a série acho que agora vai entrar na edição, ou no prelo, como fala o jornalista, mas vai entrar agora na fase de edição. Mas é notório, ele foi perseguido político em 47, em 53, em 64, em 74, foi morto, foi desaparecido, mas ele nunca deixou de ser humano e tentar comunicar de uma maneira afável, né? Ou seja, você não existia agressividade no texto dele. Ele estava o tempo inteiro pensando numa sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mas sempre de uma forma carinhosa. Ou seja, você via que existia muito mais um professor tentando falar com um aluno do que um político tentando falar com uma multidão. Ele não tinha preocupação em fazer discursos homéricos e usar palavras convincentes, né? Ele sempre trazia, né, de uma maneira carinhosa, de uma maneira afável. Ou seja, ele trazia as pessoas para o lado dele para conversar, né? Você que organizou isso tudo, que ajudou a organizar isso tudo aí, viu isso tudo aí, essa sensação mesmo? É isso que a gente vê mesmo? Sim, sim. Né? No texto de João Manuel Evangelista, que está no livro, né, ele fala que o militante comunista, né, ele tem diversas facetas. Uma delas, isso é uma especulação que João Evangelista faz, né, é de que alguns militantes eles vão para a luta como militantes sindicais, né, por circunstâncias da vida ali, né, das dificuldades, né? E há outros que aderiram ao PCB por o humanismo, né, da proposta do socialismo, que é o caso de Luís Maranhão, porque ele não era uma pessoa desvalida do ponto de vista econômico, né? Ele vem de uma família tradicional, né, de dona de engenho, né, no passado, né, do senhor de engenho. Então ele adere às ideias socialistas por humanismo, né? E essa toda perseguição a Luís Maranhão ao PCB, né? E não foi só ao PCB, foi ao movimento comunista, né? Com a Guerra Fria, muitos partidos são postos na ilegalidade, né? Você vê o PC italiano, que era o segundo maior partido da Itália, né? Ele lutou contra Mussolini, na frente antifascista, ele juntou, né, os socialistas, juntou-se aos democratas cristãos, né? Mas, em 47, o partido tinha um ministro, né? O ministro da Justiça, o ministro do Interior, era Palmiro Togliatti, né? Era o líder do partido. Então, os comunistas e os socialistas eles são expulsos do governo, né? Compulsoriamente. Né? No Chile, o PC chileno, que fazia parte do governo, também é expulso do governo. Né? Alguns partidos, como foi o caso do PCB no Grande Norte, eles terminaram, logo após a ilegalidade, assumindo posições muito sectárias. Né? Na verdade, eles compraram, infelizmente, o PCB ele comprou a provocação. Né? Já o PC italiano, ele não. Ele manteve a sua ponderação, né? E, apesar de ser posto fora do governo, né? Havia um processo constituinte no parlamento, né? Que estava construindo ainda, escrevendo ainda a Constituição antifascista da Itália, né? E o PC italiano ele não vai romper com a democracia cristã, não, ele vai ainda manter o diálogo para terminar de escrever a Constituição antifascista da Itália, né? Com os democratas cristãos, com os socialistas, e até que a Constituição foi promulgada em 1948. Né? E Luís Maranhão, ele é aquela figura que, apesar de ter aderido, né, de alguma maneira, a essa política na década de 50, que é bastante sectária, né, mas ele manteve, né, uma abertura muito grande, né, e não adota uma política sectária de ressentimento, né, de ódio. Né? Pelo contrário, ele vai o tempo todo dentro do PCB, inclusive, fazer o debate. Né? Tem um livro muito importante aqui, que é de um dos grandes dirigentes do PCB, é esse aqui, né?
que é de Marco Antônio Tavares Coelho, né, que foi deputado federal do PCB em 62, né, por uma legenda, eu acho que do PSD, né, era um interlocutor, né, do PCB junto ao presidente da República, João Goulart, né, e ele, nesse livro, ele mostra a importância de Luiz Maranhão, né, dentro do PCB em termos nacionais, né, a importância da intervenção política nacional de Luiz Maranhão, inclusive está num texto que eu publico também no livro, texto chamado Recortes de Luiz Maranhão, e aqui o Marco Antônio Tavares Coelho, ele disse que Luiz Maranhão foi o responsável, dentro do PCB, que influenciou o partido por uma política de diálogo mesmo, e inclusive com a igreja. Foi ele o grande articulador do diálogo do PCB com a igreja. Luiz Maranhão, porque ele fazia a política sem ressentimento pessoal, né? Depois eu lembro quando da fundação do MDB em 66, né? Só me engano, na campanha de 74, né? O grande slogan do MDB era sem ódio e sem medo de atuar, né, nos espaços que haviam naquele período, né, mas sem ódio também, né, nada de ressentimento, né. Era uma política de juntar, né, e não só para combater a ditadura, porque quando a ideia da frente, no governo de Juscelino, nós tínhamos um regime democrático, a Constituição Democrática de 46, e apesar de limites, né, inclusive com a ilegalidade do PCB, né, mas Juscelino, ele no acordo do apoio ao PCB, né, ele não reprimiu o PCB, né, o PCB teve uma relativa liberdade, né, tanto é que Luiz Carlos Prestes, que vivia clandestino, ele vem público, né, ele passa a circular livremente pelo país, né, ele passa a ser, inclusive, entrevistado pela televisão, que estava nascendo, né, TV Tupi, e pelos órgãos de imprensa, né, ou seja, ele passa a fazer política à luz do dia e não mais clandestinamente, né. Então, essa frente era importante para mudar o Brasil, não só para garantir o regime democrático, mas para fazer as reformas, né. Então, essa figura de Luiz Maranhão foi de um sujeito aberto, né, não dogmático, né, uma figura que fazia política sem ressentimento, né, sem ódio, né, mas conversando, dialogando, dentro dessa visão de que a democracia, né, de que o processo de transformação do Brasil não ia ser um processo de insurrecional, né, e de uma visão dogmática, né, da ortodoxia comunista, de luta de classes, né, de eliminar, né, os seus adversários, mas pela visão, né, mais gramsciana, né, de que a luta, o conflito social, né, a luta de classes, ele se resolve dentro, né, da negociação, né, dentro de um regime democrático, dentro da adicionalidade democrática, né, com a mobilização da sociedade, com a organização da sociedade, com a força da sociedade civil influindo nos partidos, nas instituições do Estado, né, e como um processo de disputa política e cultural de longo prazo, né? Então, a visão de fundo, né, a concepção de fundo de Luiz Maranhão não era de um ódio da luta de classes, né, mas é do debate político e cultural, né, respeitando as diferenças, né, se conquistando a liderança da sociedade num processo democrático, né, num processo de convivência civilizada, né, da discussão das ideias, né, num processo tipicamente, né, de alguém que respeita as instituições, as diferenças de um grande humanista que foi Luiz Maranhão. Mas, Cláudio, a última pergunta, veja só, eu acho que você fez um histórico muito legal, você fala, inclusive, desse livro de Afonso, o livro da base aérea, que são lacunas que, de alguma maneira, a gente preenche. Mas eu vejo que ainda existem vários jornais e vários textos de Luiz que a gente pode ir atrás, né? Você mesmo cita o pai de Edrize, né? E o pai de Edrize um dia desse trouxe para a gente um artigo de Luiz Maranhão sobre cinema.
né? Eu acho que a gente vai ter que fazer agora o levantamento dessas outras coisas, né? Então, eu gostaria que você fizesse essa síntese desses jornais, pelo que você leu do livro de Afonso, esses 100 textos, qual seria mais ou menos assim o mapa da mina, da mineração restante? Olha, Roberto, eu quero até lhe parabenizar, porque você é um cara que está fazendo um esforço imenso, né, de reconstituição da história, né, desses setores, né, dos setores progressistas, né, o velho Partidão, né, que vai completar 100 anos aí da sua fundação no ano que vem, e no Rio Grande do Norte, a história dos comunistas precisa ser recuperada, né? Independentemente aqui de divisão que a gente tenha, de balanço crítico da sua intervenção, né? Há momentos muito críticos, né, de atuação dos comunistas e há momentos muito positivos, né, como da resistência democrática, dessa visão de Luiz Maranhão. Tudo isso precisa ser resgatado, né, sem preconceito, de forma aberta, né? Até porque o PCB ele foi alvo, ao longo de 100 anos, né, de muita repressão, né, de muita violência. Né? Até 85, né, de 1902 a 85, quando ele conquista um segundo período de legalidade, ele viveu na clandestinidade, sob repressão. Né? E mesmo nesses períodos democráticos, aí, por exemplo, mesmo na época do Juscelino, que o presidente ele tinha certa abertura, né? De não reprimir, mas o aparelho de Estado ele não tinha o controle absoluto. É que ele teve que administrar duas, né, revoltas militares, né? Uma no começo do governo e outra no final do governo. Né? Então, o aparato, né, o aparelho de Estado, mesmo no presidencialismo brasileiro, que o presidente concentra muitos poderes, né, mas ele não tem controle absoluto. E o PCB foi vítima, por muito tempo, né, da violência de Estado, né, e nesse contexto da Guerra Fria. Então, era um partido que ele não tinha uma sede legal, ele não tinha uma imprensa legal. Quantas vezes a imprensa, as sedes do partido, e mesmo aquelas que não eram formalmente partidárias, foram invadidas. Né? Para você ter uma ideia, em 1983, logo após a primeira eleição para governador que havia, já o Brasil já tinha feito aquela reforma partidária, né? Havia uma certa liberdade, mas em 1983, quando o PCB tentou reunir o seu comitê central, né, para discutir a campanha de sua legalização, a sua sede foi invadida, a reunião, todo mundo foi preso, né? Inclusive o presidente do PCB no Rio Grande do Norte tinha acabado de ser eleito deputado estadual, Hermano Paiva, foi preso também nessa reunião, né? E chegou-se até a ameaça de perda do mandato que ele foi conferido em 82. Né? Hermano foi do MDB, né? O segundo mais votado em Natal. Né? Então, ainda em 83, né, ele estava sendo vítima, né, da repressão. Né? Então, para você ter uma ideia, né, por exemplo, o livro de Vulpiano Cavalcante, né, de memórias que ele estava escrevendo, foi apreendido, né, e só se conseguiu reaver os originais depois que Sarney, a ditadura foi derrotada, né? Sarney foi eleito, né, a chapa com Tancredo, e Fernando Lira, que era ministro da Justiça, que ele conseguiu intervir na Polícia Federal, né, para recuperar os originais do livro de Vulpiano Cavalcante. Então, é um partido que sofreu muito, né? E seus militantes estavam muito sob pressão permanente, né? E sem estrutura. Né? Então, ele não tem uma memória organizada, né? por vítima de tudo isso. Né? Por exemplo, quando, em 83, os arquivos da Voz da Unidade, que era o jornal do partido, que foi fundado em 83, foi tudo levado pela polícia. Né? Então, é difícil você reconstruir. Né? É um trabalho de arqueologia, né? Você pegar e reconstruir a história do PCB por conta de toda essa repressão. Né? Mas eu acho um trabalho necessário, porque o
Partidão ele é digamos assim, o avô das esquerdas do Brasil, né? Das diferentes correntes de esquerda, as mais diversas, né? Para você ter uma ideia, não sei se você sabe, Fernando Henrique Cardoso foi militante do PCB, né? Né? Ele se afastou do PCB em 56 com a invasão da Hungria, né? O pai dele, o general Leônidas Cardoso, que foi um nacionalista, foi deputado pelo PTB, né? E tinha fortes ligações com o PCB, né? E foi uma das figuras centrais da campanha do Petróleo Norte. Então, também tinha ligação partidária, e Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? Ele tinha essa ligação, né, com o PCB e nunca deixou de conversar, né, com o velho partidão. Tanto é que, em 85, ele foi candidato a prefeito de São Paulo, com o apoio do PCB, né? E até figuras, por exemplo, como Luiz Inácio Lula da Silva, ele é levado ao sindicato dos metalúrgicos de São Paulo pelo seu irmão, não é? O Francisco Ferreira da Silva, o Frei Chico, que era um militante do PCB, né? Permaneceu no PCB por muito tempo, né? E, salvo engano, ele ainda faz parte do PCB, que foi reorganizado depois de 92, né? Então, você vê a influência, a importância da política do PCB na sociedade brasileira, né? Apesar de nunca ter sido um grande partido de massa, somente aí em dois momentos da história, com a Aliança Nacional Libertadora, e em 45, né, que se tornou um grande partido. E nessa legalidade do pós-guerra, o PCB se torna a quarta força política, mas depois, com a cassação, ele definha, e com seus erros, ele se tornou uma força política menor, né? Ele retoma a influência depois de 58 e no pré-64, mas tinha uma expressão parlamentar pequena, né? Eu lembro de Joaquim Dias, quando ele foi ao Congresso Nacional em 8. Aí, antes da legalização de 85, acho que em 83, 84, né? E perguntaram a ele qual é o tamanho do PCB. Ele disse: é menor do que a polícia diz, né? E maior do que os nossos adversários gostariam. Era um partido que sofreu, né? Mas que teve uma importância política, né? De intervenção, inclusive de proposição, para você ver. O plano de metas de Juscelino Kubitschek, na equipe que formulou esse programa, estava lá um economista ligado ao Partido Comunista, chamado Inácio Rangel, né? Então, a atuação, a influência política, cultural, né, do PCB deve ser reconhecida. Tem aquele famoso poema, né, de Ferreira Goulart, né, que ele dedicou ao PCB, eu acho que escreveu em 82, quando o PCB completou 60 anos, né, que ele fala que quem quiser contar a história do Brasil, a história do povo brasileiro, terá que falar do PCB, ou estará mentindo. Ou seja, o PCB, com todas as suas dificuldades, com todos os seus equívocos, inclusive eu pessoalmente acho, né, que o PCB ele se vincula a uma tradição política, né, que nasceu autoritária, né, quando Lenin ele toma o poder, né, ele fecha a Assembleia Constituinte em 1918, né, ele é criticado até mesmo por partidários dele, como Rosa Luxemburgo, né, que critica Lenin pelo fechamento da Constituição e pelo o fato dos soviéticos se tornarem um mero aparato comunista e não tinha autonomia real, né, de fato. Então, apesar disso, né, o PCB foi o partido que conseguiu se organizar, né? Nós nunca tivemos um partido socialista, reformista forte, como se teve na Europa, né? E a força política, que talvez pela própria autoritarismo da sociedade brasileira, pela falta de democracia, a força política progressista, da esquerda ideológica, digamos, que conseguiu se organizar pela sua própria característica, foi o PCB, né? E levantou bandeiras importantes já na década de 20, né? Algumas bandeiras que depois vão ser consubstanciadas, né, na Constituição de 34, depois na Constituição de 46 e na Constituição de 88. Né? O PCB foi importante, né, para articular, né, a Constituição que nós temos hoje, que é a Constituição dessa frente ampla, né, que teve em Luiz Maranhão um dos grandes articuladores. Então, as conquistas sociais, né, o SUS, educação pública,
né, o aparato institucional que permitiu, né, as políticas sociais do Brasil de hoje, né, como o benefício da prestação continuada, isso, né, isso tudo é um arcabouço, né, que se estabelece a partir da Constituição de 88, do qual o PCB foi um dos grandes articuladores. Né? Claro que sua força é muito pequena devido à repressão, devido às divisões internas, né? Mas eu acho que é preciso conhecer bem essa história do PCB, inclusive estudar os erros, né? Para que nós não cometamos, né, hoje esses erros. E essa história é importante não só para quem está, digamos, no campo do socialismo, né, mas também das outras forças políticas democráticas, né, e até mesmo liberais, né, para entender, né, as nossas dificuldades do Brasil de fazer um regime democrático, né, de qualidade. Por exemplo, você tem uma coisa no Brasil que é um absurdo. Você tem um presidente da República que não tem partido. Né? É um presidente que se elege sem um partido de verdade. E não é a primeira vez. Né? Fernando Collor de Mello, não só Bolsonaro foi eleito por um partido fictício, que era uma legenda de aluguel oportunista. Né? Fernando Collor de Mello também foi eleito sem partido, né? Por um partido improvisado. Né? E Jânio Quadros, ele foi eleito por o PT, era um partideco, quer dizer, um regime democrático, como você tem na Alemanha, por exemplo, a primeira coisa que um líder, né, que deseja governar o país, ele precisa fazer é liderar um grande partido. Né? Aqui no Brasil, quer dizer, o sujeito é eleito sem ter partido político. Isso é um absurdo. Né? Isso é um enfraquecimento do regime democrático. Né? Então, essas questões, né, precisam ser debatidas, né, das nossas dificuldades de fortalecer, de construir um regime democrático, né, de qualidade, né, que seja capaz de absorver e orientar, né, o pensamento da maioria dos brasileiros e incidir no governo, em políticas públicas. Né. Essa acho, um grande desafio. Né. E se nós queremos homenagear figuras como Luiz Maranhão, nós temos que construir essa democracia pela qual lutou, uma democracia que atenda e sirva a maioria dos brasileiros. Né? Essa é a nossa grande homenagem que podemos fazer a Luiz Maranhão e recuperando, evidente, o seu pensamento, a história dele, pessoal, e a história do seu partido. Né? Essa é a nossa grande homenagem que podemos fazer a Luiz Maranhão.